seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Portal ao Vivo. Hoje, sexta-feira, quero começar convidando você a participar aqui comigo, mandar sua pergunta, sugestão de reportagem, enfim, conversar comigo durante essa edição do Portal ao Vivo. Hoje a gente recebe aqui uma pessoa bastante especial da cidade de Engenheiro Coelho. Ela é moradora de Engenheiro Coelho e se pronunciou nas redes sociais nos últimos dias, se colocando como pré-candidata à Prefeitura de Engenheiro Coelho. Por isso a gente conversa hoje aqui com a Bruna Campos, está aqui com a gente. Obrigado, viu, Bruna, ter separado esse tempo para bater um papo aqui com a gente. Obrigada a você, Michael, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os internautas também. Bacana. Antes da gente falar sobre pré-candidatura, queria o pessoal conhecesse. Quem é a Bruna? Quem está assistindo a gente e não conhece, você é bastante conhecida lá. Como o nosso programa vai ao ar para toda a região, quem é a Bruna Campos? Bom, eu sou natural de Assis. Sou a primogênita de 3 meninas, vim de uma família muito humilde, mas uma mãe que nos ensinou a ser muito batalhadora, muito sonhadora. E meu primeiro emprego foi aos 11 anos de idade, fui babá. E minha mãe fazia umas coisas muito gostosas, assim, e ela me ensinou a vender. E eu vendia no comércio da cidade. E aí a Bruna começou a carreira com vendas, né? Quando eu tinha 15 anos, eu fui num trabalho, Michael, muito interessante, que se chama coportagem, que eu descobri que dava para ter um lucro maior do que vender os pães e os doces da minha mãe. E eu fui para outra cidade, para Foz do Iguaçu, no Paraná. E lá eu encontrei, a maior parte das pessoas que estavam lá eram pessoas aqui de Engenheiro Coelho. E foi aí que eu encontrei Engenheiro Coelho e começou a nascer o sonho de um dia morar aqui. Bacana. E eu fiquei nesse trabalho, ia todas as férias, e com 17 anos eu realmente mudei para Engenheiro Coelho e vim estudar jornalismo aqui. Legal. Naquela época eu falava que eu queria trabalhar junto com a Fátima Bernardes. Sabe que eu me identifico muito com esse curso aí? Não é? Ele é ótimo, né? Eu gosto. E, por incrível que pareça, eu comecei jornalismo, era a minha grande paixão, mas eu falei assim, olha, não, eu preciso aprender o inglês. Aí, através desse trabalho da coportagem, que era vender livros de porta em porta, sobre saúde, sobre família, eu tive a oportunidade de morar lá na Nova Zelândia. Queria aprender o inglês para ser uma jornalista, Legal. uma boa jornalista. Aí mudei para Nova Zelândia, depois morei nos Estados Unidos, e na hora de voltar, eu já estava casada, já tinha 2 filhos. A gente pensou, para onde a gente vai voltar? Meu esposo é de Rondônia, eu sou natural de Assis. A gente falou, sem dúvida nenhuma, nós vamos voltar para Engenheiro Coelho. E aqui é a nossa casa há mais de 16 anos. Legal. Você tem uma experiência com pedagogia também? Sim, quando eu lá na Nova Zelândia, eu tive a minha primeira filha, a Rebeca, e eu comecei a estudar educação infantil lá. Quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, eu falei, vou terminar a pedagogia e aposentei o jornalismo. E estudei pedagogia aqui, e uma área que eu me identifiquei muito, dei aula bastante tempo, e eu amo a área da educação. Né? Bacana. A gente já vai entrar no assunto política, mas já que a gente está nesse tema de pedagogia, eu estou aqui com um livro que tem seu nome aqui, Bruna de Campos Marques. Está aqui, ó, vou pedir pro Luiz focalizar aqui. Conta um pouquinho desse livro pra gente, Bruna. Olha, esse livro saiu de um grupo de pesquisa de uma professora do NASP, a Germana, e era um grupo de pesquisa sobre os espaços públicos. E aí nós falamos, não, nós precisamos escrever alguma coisa que ajude as crianças a entender sobre os espaços públicos, como ele funciona. Esse é o primeiro da coleção, e ele fala de uma menininha que tem um pai que trabalha na prefeitura. Incrivelmente, nessa época, quando eu escrevi o livro, não tinha nenhuma pretensão política. Mas ela vai explicando o que é um vereador, qual é o trabalho, tributação, legal. Quem paga o postinho de saúde, quem paga o lixeiro que passa na rua. Então, a criança vai vai ampliando esse conhecimento do lugar onde ela vive. Bacana. Coincidência, até porque essa semana no Portal ao Vivo a gente recebeu outros pré-candidatos de outras cidades. Ontem mesmo tinha um pré-candidato de Arthur Nogueira, e um dos assuntos foi esse, que falta isso, né, Bruna? Às vezes você vê aí adolescentes super inteligentes e tal, em vários assuntos, mas não ainda confundem as funções dos políticos. Isso é uma coisa, realmente um trabalho muito importante, né, que deve ser feito. Sim, até porque como é que eles vão entender a importância do voto, de quem eles vão escolher, sendo que ele não sabe a função dessas pessoas ali dentro. Então, essa é a ideia do material, né? Ensinar as crianças desde pequenas que o voto dela, aquelas pessoas que eles escolhem para administrar a cidade, é muito importante. E isso vai garantir que os serviços públicos, como o posto de saúde, o lixeiro e a segurança e vários outros sejam bons na cidade que ela vive, né? Então o livro foi bem legal, ele está de uma maneira bem lúdica, e esse é o objetivo dele aí. Certo.
Você contou pra gente que quando você escreveu o livro, quanto tempo faz? Faz uns 3 anos. Uns 3 anos. Não tinha nenhuma pretensão de pensar em política, nada disso? Não, nada. A história com a política, na verdade, ela começou quando eu ia fazer aquele trabalho chamado Coportagem, que era vender livros. A gente ia para várias cidades. E eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades do Brasil, cidades excelentes. E lá eu via várias coisas e falava, nossa, isso daqui é tão bacana, isso daqui podia ter engenheiro, por que não tem lá? Então esse sentimento sempre existiu. Eu fui para uma cidade, Michael, que chamava Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, não sei como é hoje, né? Há 10 anos atrás, ela não tinha escola particular. Porque a escola pública era tão boa que a escola particular não conseguia concorrer. E a gente olhava aquilo e falava, gente, que gestão fantástica para o pessoal conseguir fazer isso. Então, era com piscina olímpica, eram os melhores professores. Então, o senso crítico começou há muito tempo atrás, olhando esses outros lugares que eu passava, que dava coisas simples, não estou falando de coisa maluca, não, estou falando de coisas simples que dava para fazer aqui em Engenheiro Coelho. Só que o desejo mesmo, a consciência de falar assim, olha, precisamos entrar na política para fazer alguma coisa, começou acho que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, onde a gente começou assim, sentir a dor do outro, Michael. A gente tem uma empresa, há 7 anos, a gente acaba conhecendo muitas pessoas e a gente vê assim, muitas pessoas indo embora. Eu trabalho no ramo da construção civil, então você vê pedreiros com o olho cheio d'água falando assim, olha, eu não paguei meu aluguel esse mês e eu não sei como é que eu vou pagar no próximo mês, porque a minha obra, o alvará não sai da prefeitura. Né? E vários outros problemas. Quando você começa a ver uma criança de 10 anos que não consegue ler direito, você fala, gente, será que essa criança vai ter a oportunidade que eu tive? E muitas vezes a família ela não consegue suprir isso. Então a gente precisa do governo municipal para fazer alguma coisa por essas pessoas. Aí você acaba conhecendo uma outra pessoa um senhor de idade, que ele tem que escolher se ele paga o aluguel ou se ele compra o remédio. Então essas coisas ficaram assim no nosso coração. O que nós podemos fazer para ajudar, né? E aí a gente vai vendo que a máquina pública, né, o setor público, ele tem muito para fazer. E foi nesse contexto que a gente acabou se envolvendo com a política. Perfeito. O Milton Silva está aqui com a gente, dando boa tarde para a gente. Boa tarde, Milton. Obrigado pela audiência. E ele pergunta assim, comecei a assistir agora, qual partido você está? Ele pergunta aqui. Nós fazemos parte do PRTB, é o partido do General Mourão. Nós gostamos muito desse partido e fomos apresentados a ele quando o General Mourão esteve aqui no NASP Engenheiro Coelho e ele fez uma palestra excelente que nos deixou assim de boca aberta. Ele falou, olha, fantástica a ideologia, a filosofia, e é um partido que preza, né? Valoriza a família, conservador nos costumes, mais liberal na economia, que visa agilizar, desburocratizar. Então, esse foi o motivo de nós escolhermos estarmos no PRTB. Bacana. Eu até vi o vídeo que você lançou nas suas redes sociais, até usa esse termo, né? Endireita Engenheiro Coelho. Você acha que é possível colocar essa ideologia, questão direita e esquerda, no âmbito municipal? Olha, na verdade, o endireita, ele vem de endireitar, né? Não muito de direita, esquerda. Isso é um debate que a gente, igual time de futebol. Eu torço pro Corinthians, o outro torce pro Palmeiras e assim vai, né? Existem coisas da direita que são excelentes. E essa parte de ser liberal na economia, né? E alguma coisa que eu valorizo muito é o seguinte, eu dou dignidade para a pessoa, não é quando eu dou uma cesta básica para ela. Eu dou dignidade para uma pessoa quando eu dou condições para que ela mesma compre o seu alimento, pague a sua água, pague a sua energia. Então, essa é a filosofia, né? De não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, essa é um pouco a filosofia da direita que nos encanta. Mas, na verdade, a gente não quer ficar muito nessa guerra entre direita e esquerda, né? Nosso objetivo é endireitar realmente Engenheiro Coelho. Legal. O Milton Silva, que fez a pergunta do partido, agora respondeu aqui. Muito bom esse partido, parabéns. Ele aprovou a escolha do partido. Que bom, Milton. Olha, como que você, Bruna, avalia hoje a cidade de Engenheiro Coelho? A política hoje, a gente tem hoje o Pedro Franco terminando seu 2º mandato, né? Ao final desse ano ele vai completar aí 8 anos como prefeito de Engenheiro Coelho. Eu queria ouvir uma avaliação sua da gestão Pedro Franco. Olha, eu acho que Engenheiro Coelho tem potencial para muito mais do que tem hoje, né? Nós estamos no melhor estado, não melhor, né? Nós estamos no maior estado
em termos de riqueza do país. Nós temos boas estradas, a gente tem um povo guerreiro, um povo sonhador. Eu mesmo vim de fora porque eu tinha sonhos grandes e sonhava com o Engenheiro Coelho. Ali a gente vê muitas pessoas de Minas, do Nordeste, do Norte, do Sul do país. São pessoas que saíram já de suas terras, deixaram várias coisas para lutar ali dentro. Mas muitas vezes a gente vê que essas pessoas estão desanimadas. Elas não têm oportunidade para desenvolver e trabalharem como elas imaginaram que poderia ser. Então, quando a gente pensa o que o setor público hoje tem dado para essas pessoas desenvolverem todos os seus potenciais, a gente vê que Engenheiro Coelho tem potencial para muito mais. O que eu sinto é que realmente o engenheiro precisa de um choque de gestão. Né? Uma gestão com pessoas competentes, experientes. Eu não vou saber falar exatamente o número, mas eu vi uma reportagem esses dias falando que Engenheiro Coelho é a cidade com o maior número de acadêmicos do país pelo número. Ela é tão pequenininha e tem uma universidade grande, né? Então, a gente se pergunta, será que essas pessoas que são formadas em saúde pública, gestão pública, elas são realmente utilizadas? Todo esse conhecimento que engenheiro tem, ele tem sido absorvido de verdade para o benefício da população? Então, eu acho que engenheiro tem realmente potencial para fazer muito mais, para ter mais emprego, para ter uma saúde melhor, para ter mais segurança. E acho que é isso. Bacana. O José Júnior, ele pergunta se por que o PRTB? Tem algum motivo específico? Acho que você falou já aqui, né? Porque é alinhado com os pensamentos de vocês. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer nesse sentido. Pergunta do José Júnior. Não, é o que eu disse mais, né? O PRTB foi um partido que ele vai de acordo com aquilo que a gente acredita, liberal no costume, liberal na economia e conservador nos costumes. E é o que a gente prega, né? Perfeito. O Ivan Stabnov, eu acho que é essa a pronúncia, Ivan me perdoa se eu tiver pronunciado errado. Ele pergunta, Bruna, qual a sua opinião sobre os seus adversários diretos? A gente não tem ainda ninguém definido, pelo menos que a gente saiba que alguém que publicamente fala eu sou pré-candidato, você é a primeira pessoa, mas a gente tem o nome do Zé Edivaldo, que sempre corre forte em Engenheiro Coelho, e o Pedro Franco, que deve apoiar e lançar alguém. Qual é a sua opinião sobre isso? Pergunta aqui do Ivan, qual a sua opinião sobre seus adversários diretos? Olha, o que eu avalio sobre os outros adversários é o seguinte, eu gosto de ver o currículo e o passado da pessoa, pra gente saber se ela tem competência ou não. Então a gente começa a avaliar, né? Esse daqui, quais os cargos que ele já ocupou? Ele realizou um bom trabalho lá onde ele já trabalhou? Né? Aí eu fico até assim de falar diretamente, né? Mas cada um as pessoas vão ter opiniões diferentes a respeito. Mas isso, Michael, foi uma das coisas que nos motivou a entrar na política. Quando nós pensamos, olha, é através da política que a gente pode ajudar o engenheiro a mudar. Então vamos apoiar alguém. E aí nós olhamos, tem alguém nesse perfil para apoiar? E nós não encontramos. A gente viu pessoas que já tinham exercido algum cargo público, não tinham tido sucesso, né? Outras pessoas que eram inexperientes. E eu avalio a política, não é só uma pessoa que você tem que avaliar, você tem que avaliar o time dela. Quem é o time dessa pessoa? São pessoas realmente qualificadas, né? Então, a gente pensou assim, olha, nós temos, independente de quem está com ele ou não, nós temos condições de formar um time realmente qualificado, né? Um time de pessoas competentes, engajadas e honestas. Uma das coisas que nós priorizamos para entrar no partido é essa questão de ser ficha limpa, né? Não ter nenhum processo, não ter nenhum problema com a justiça. Então, são alguns fatores que a gente avalia para a gente falar assim, ó, não, esse é um bom candidato, ou esse não é um bom candidato. E nós temos selecionado muito bem esse tipo de pessoas para estar com a gente. Até porque, se essa pessoa ganha, né, esse pré-candidato a vereador, ele vai se tornar um vereador, a gente não quer que ele nos envergonhe lá depois. Que ele fuja da linha daquilo que a gente prega, de honestidade, de integridade, de eficiência, né? Perfeito. Tem algumas perguntas chegando aqui. O José Júnior, como foi que você formou o grupo em Direito Engenheiro Coelho? O grupo em Direito Engenheiro começou com essa
esse nosso sentimento, dá para mudar. Precisamos fazer alguma coisa para mudar. Então nós começamos, foi até engraçado, nós fomos num sítio com um casal, com alguns amigos, 5 famílias, e cada um estava falando do seu problema com a cidade. Um tinha um problema com uma obra, outro tinha não sei o quê, o outro era da saúde, e essas pessoas vinham de lugares diferentes. Eles falavam, olha, na minha cidade funciona assim. O outro, olha, na saúde, lá, a gente faz um agendamento, a gente não precisa enfrentar fila, não precisamos ir às 5 horas da manhã para marcar uma consulta, né? Então, aí cada um foi falando essas coisas, e nós falamos, não, a gente precisa reunir um grupo de pessoas que realmente discuta política aqui. E foi nessa noite que surgiu o grupo Em Direito Engenheiro Coelho. E aí foi muito legal que mais e mais pessoas foram se reunindo, e pessoas, professores, construtores, cozinheiras, e a gente vê que tem muita gente com muita ideia bacana que pode colaborar para a gente realmente ter uma cidade melhor. Então foi nesse sentido aí que surgiu o Em Direito Engenheiro Coelho. Legal. Tem uma pergunta aqui do Wilson da Serraria, que é muito comum para pré-candidatos, principalmente aqueles candidatos que estão se lançando como candidatos, seja no executivo ou no legislativo pela primeira vez. Ele pergunta assim, quanto tempo que ela mora em Engenheiro Coelho? Ela já falou sobre isso, mas ele deve ter chegado depois. E se você conhece toda a cidade e se conhece o UNASP. Sim, olha, eu conheço o NASP e a cidade, a gente não está falando de São Paulo, né? A gente está falando de Engenheiro Coelho, que tem 21 mil habitantes aproximadamente. Então, Wilson, é muito fácil a gente conhecer Engenheiro Coelho. Eu moro lá há 16 anos e já deu tempo, sim, de conhecer. Já deu tempo de conhecer muito bem a cidade e conhecer muitas pessoas que moram em diversos lugares da cidade. E conhecer as necessidades dessas pessoas. E sabe, foi sentir a dor do outro que nos fez tomar essa decisão. Né? Meus filhos já estão grandes, eu não preciso mais da creche. Né? Mas eu tenho amigas que necessitam da creche e elas sonham com uma creche onde os professores são bem remunerados, onde os professores são valorizados, porque assim eles vão cuidar bem das crianças. Eu tenho certeza que mesmo quando eles passam por dificuldades, vão cuidar bem igual. Mas não era gostoso a gente ter uma cidade que valorizasse essa classe de profissional, né? Então, e aí isso é num ponto da cidade. No outro ponto da cidade, eu conheci a dona Joana, que, por exemplo, cortou um pedaço do calcanhar porque ela tem diabetes. E ela não tem nenhum transporte para ela chegar no centro da cidade quando ela precisa ir ao médico. Aí, se não são os vizinhos caridosos fazer alguma coisa, ela não tem. A nossa cidade não tem transporte público. Isso é uma coisa que precisava ser resolvida. Olambra foi resolvido. E sabe, nessa nossa andança, desse meu trabalho anterior que eu tinha, de trabalhar vendendo livros, né? Eu fiz muito tempo palestras nessas cidades. A gente via, Michael, cidades com o mesmo número de habitantes, mas muito mais desenvolvidas do que a nossa cidade. Tanto, em todas as áreas, saúde, educação, né? E aí quando eu vi o problema assim da dona Joana, você fala, gente, a gente precisava resolver o problema dela. Então, essas coisas de conhecer a cidade, não é só conhecer a cidade, né? Mas ter essa empatia com as pessoas que moram na cidade. A Thaís Santos, ela pergunta assim, o que você tem a oferecer para a cidade de Engenheiro Coelho? A gente tem falado já isso, Thaís, desde o início do programa. E aí ela faz uma segunda pergunta. Aqui na cidade está precisando de empresa, o povo precisa trabalhar. Acho que é muito isso que você está falando agora, né? E também é uma pergunta recorrente de pré-candidatos a prefeito aqui. É preciso uma estratégia para atrair empresas, né, Bruno? Precisa, com certeza. O emprego, trazer empregos para a cidade é a nossa maior bandeira. Aí as pessoas falam, mas você não pode esquecer da saúde, da educação. De maneira nenhuma. Uma empresa grande, ela nunca vai vir para uma cidade onde os funcionários dela não têm educação, não têm a saúde. Então, você precisa fazer tudo junto. Mas hoje, se você ver, a gente tem um distrito industrial em Engenheiro Coelho. Nosso distrito industrial, se chover, é difícil de entrar lá. A entrada é complicada. Nós temos internet, dá para colocar água, luz nesse distrito industrial. Então, precisa toda uma infraestrutura, por isso que eu falei do choque de gestão. A gente pensar nesses detalhes para atrair as empresas aqui. Além da parte de tributação, né? E outras coisas. Eu penso muito, olha, eu tenho empresa, né? E quando eu morei na Nova Zelândia, eu abri uma empresa lá. Quando eu morei nos Estados Unidos, a gente abriu uma empresa lá. A gente tem um pouquinho esse gás de empreendedorismo, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu gostaria até que você contasse isso pra gente. Onde é mais fácil abrir empresa, aqui ou lá?
Ah, com certeza nos 2 países, com certeza mesmo. Esse assunto de empresa é Nova Zelândia e Estados Unidos. Nova Zelândia e Estados Unidos. Uma imensidão de Isso daí tem sido um problema em engenheiro. Eu tenho um amigo contador que ele abriu 10 MEIs em São Paulo, porque ele não conseguiu abrir Engenheiro Coelho. Então, olha só, a arrecadação desse pessoal está indo para São Paulo, mas eles produzem e eles trabalham em Engenheiro Coelho. Então, a burocracia, às vezes, ela é tão grande que ela afasta as pessoas, né? E isso serve tanto para a arrecadação do município, que vai diminuir, como esse pessoal, muitas vezes ele vai precisar de um contador, o contador dele está onde? Ele está em São Paulo, poderia estar aqui. Né? Aí uma secretária ou outros serviços, ele está prestando em outra cidade, não está prestando aqui na nossa. Tudo isso é geração de emprego. Né? O que você me perguntou da direita, né, é uma coisa que nós gostamos muito, por exemplo, né, da linha até, não era mas do Bolsonaro, por exemplo, na prática, na economia. O que isso faz diferença? Eu trabalho na construção. Diminuíram os juros. Com isso, eu consigo vender mais barato. Eu nunca vendi tanto lá na minha loja quanto estou vendendo agora, esse ano de 2020. Porque os juros estão menor, eu consegui baixar o preço das minhas mercadorias. Então, isso é uma economia. E com isso, eu já contratei mais 2 pessoas esse ano. Certo. Então, uma boa gestão vai fazer com que a gente gere mais emprego. Né? Não estou falando, além das grandes empresas que a gente sonha, mas tanto as pequenas empresas que também podem vir para Engenheiro Coelho. E também a gente tem uma parte rural, né? O produtor rural. Será que esse produtor rural tem sido bem assessorado? Né? Será que esse pessoal tem recebido incentivos para trabalhar, para produzir? Ou as pessoas estão com medo de morar na área rural? Pela segurança ou porque aquilo que eles vão produzir vai realmente trazer, e vai conseguir vender? Então, são várias áreas do emprego que você não precisa pensar só em indústria grande, mas você pode pensar no pequeno produtor, no pequeno empregador, na pequena indústria, enfim, né? Perfeito. A Adriana Reis fala assim, qual será o maior desafio para o futuro prefeito de Engenheiro Coelho? Para mim, o que você olha assim e fala, cara, esse é o grande problema? Na verdade, esse é o grande problema. Eu acho que é o do emprego. Tá. Né? E a gente, claro que a gente vê coisas na educação, na saúde, de investir mais na saúde básica, né? Mas eu acho que dar emprego para as pessoas é dar dignidade para elas, né? E aí você consegue, com mais pessoas empregadas, você arrecada mais e você tem mais condições de investir nessas áreas, né? Não que Engenheiro Coelho não tenha, né? Existe verbas, né? O governo trabalha com metas, né? Alcancei a meta, vem uma verba, né? Certo. Além das emendas e tal. Mas eu acho que hoje o maior desafio de Engenheiro Coelho é a geração de emprego e renda. Quero aproveitar a presença aqui do Arcísio Félix assistindo o programa aqui. Ele esteve com a gente aqui essa semana, ele manda mensagem aqui, parabéns pelo programa, grande abraço. Obrigado, Félix. E eu quero puxar um assunto, eu não esqueci da sua pergunta, viu, Ferreira Nando? Pergunta anterior, eu vou ler aqui também já daqui a pouquinho para puxar um outro assunto com ela. O Félix, mandando um abraço aqui pra gente, ele veio aqui para falar principalmente das alterações que foram feitas no trânsito da cidade. E ele reclama bastante que a associação comercial não foi ouvida e até pelos comentários a gente vê lá como um termômetro como o pessoal do comércio tem falado do problema. E eles têm concordado com ele, não gostaram lá das alterações. Como que a Bruna vê essa situação aí? Eu acho que faltou um estudo aprofundado ali para melhorar essa situação, né? É claro que Engenheiro Coelho tem a cultura das pessoas andarem na rua, né? Mas aí você vê todo um histórico, né? E as calçadas, como estão, né? Então, essa ciclovia seria melhor, a ciclovia que é bem grande, né? Ela seria o ideal para Engenheiro Coelho e o comércio. Eu mesmo, muitas vezes, na hora de passar no comércio, falo, meu Deus, a gente tem que estudar ou por que rua você vai. Sim. E tem ruas que eu nunca mais passei. São ruas largas, que é uma mão só. Uma mão. Eu passei ontem pertinho do centro, numa rua, não vou lembrar que rua que está ali, mas eu não entendia também. Pode ser ignorância minha, a prefeitura pode ter alguma explicação, mas uma rua muito larga com um sentido só. E um dia desse foi bem engraçado. Eu estava no semáforo, aí 70 segundos, né? E não passava nenhum carro para baixo. Faz alguns meses que o semáforo está até quebrado. Não passava nenhum carro para ir para cima, nem para baixo. E eu estou lá esperando, daqui a pouco passa uma carroça.
Então você começa a rir, né? Você fala, meu Deus, tem necessidade? Existia um outro meio para isso? E olha, falando de solução, eu tive... Essa é a vantagem da gente ter viajado, trabalhado fora em outras cidades. Tem uma cidade de Santa Catarina, Araranguá, eles tiraram todos os semáforos e eles colocaram rotatórias, floridas, lindas. Dá vontade de você parar e tirar foto na rotatória. Então, existem outras soluções do que o que foi feito, eu acredito. Certo. Agora sim, a pergunta do Ferreira Nando, ele pergunta assim, ele afirma, na verdade, primeiro, não, na verdade ele não pergunta nada, eu tô boiando aqui, mas ele faz uma afirmação. A Bruna fez parte do PSL com o nosso vice-prefeito Simão, gente boa, tem apoio e vai continuar o trabalho do Pedro Franco. O Pedro ainda não, Ferreira Nando, dele a afirmação, o Pedro ainda não lançou candidato. A Bruna pode ser a candidata do Pedro Franco para a próxima eleição? Não, de jeito nenhum. E ele está equivocado, viu? Ferreira? Desculpa o nome dele? É o Ferreira Nando. Ferreira, você está equivocado. Nós trouxemos, sim, o diretório do PSL para Engenheiro Coelho, mas nós não tínhamos nada a ver com o Simão. Quando nós fomos procurar o PSL já estava livre. O PSL tinha feito uma mudança lá e todo mundo que tinha algum vestígio de ter apenas guardado o partido, engavetado, ele tivesse algum indício de ser de esquerda, eles cortaram. E quando nós chegamos, o partido já estava livre. Então nós não temos nenhum relacionamento nem com o Simão, nem com o partido quando era da época dele. Certo. Trouxemos o diretório do PSL para cá, porque na época era o partido que o Bolsonaro estava, era o partido que estava com muita força, mas acho que 2 meses depois o Bolsonaro saiu, começaram a aparecer laranjas e nós ficamos receosos de sair um escândalo do partido. Como nós somos um grupo de pessoas que nunca se envolveram com a política, de um grupo que tem ficha limpa completamente, nós não gostaríamos de correr o risco de estar num partido que pudesse soltar alguma bomba, alguma coisa, algum caso terrível de corrupção, e por isso nós trouxemos também o diretório do PRTB. E o presidente do partido hoje é um comandante em reserva da Marinha, trabalhou 38 anos na Marinha, então ele se identificou muito com a filosofia do partido, com o general Mourão, e aí nós acabamos deixando o PSL um pouquinho de escanteio. Certo, a gente vai caminhando aqui para o final do programa. Impressionante, a nossa audiência aqui está muito alta hoje, várias perguntas chegando aqui. O Ayrton Bauerman, acho que é isso. Eu fico morrendo de medo de falar o nome, o pessoal fica bravo. O Ayrton está aqui com a gente. Em relação ao bairro universitário, o que você acredita que é possível melhorar? Afinal de contas, até a água muitas vezes falta. Será dada atenção especial a este bairro? Com certeza. Só lembrando, gente, estudos, a gente está falando de pré-candidatura, né? A Bruna ainda não pode falar muito de proposta, especificamente, né? De proposta, até porque a lei eleitoral impede, não é porque a Bruna estaria fugindo sobre isso, não. Mas dá para falar um pouquinho, como é que você enxerga lá a situação do bairro universitário? Olha, eu vejo que esse caso da água é um caso que você tem que ter muita atenção, e água é a necessidade mais básica, né? Então você vê pessoas ficando 3, 4, 5 dias sem água é um abuso, né? E além de tudo você vê muito lixo na rua, um bairro mal cuidado, e incrivelmente você acredita que o parquinho das crianças desse bairro, ele foi embargado pela prefeitura. O que nós ficamos, assim, estarrecidos, né? Então, realmente, o bairro dos universitários precisa de uma atenção. Ali é um número muito grande de gente passando, ali precisa de uma ciclovia que vá desde o bairro do Jacarandá até ali em cima no Cevisa, de iluminação, e tratamento de esgoto ali é um problema sério também. Então, são vários fatores que a gente vê que tem... Ali é um bairro que tem muitas necessidades, né? Bruna, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. A audiência hoje no Portal Coelhense está muito alta. Com certeza você vai voltar, se houver pré-candidatos lá se manifestando também, vão estar aqui no Portal ao vivo, e com certeza mais adiante a gente te traz aqui para conversar. Quem sabe aí já de maneira oficial como candidata, né? Isso ainda não é possível agora por causa da lei eleitoral. Obrigado pela presença. Viu? Imagina, eu que agradeço, né? E eu queria antes dar um recadinho, dia 8 é o Dia das Mulheres, e a gente vem com
como pré-candidata, né? A mulher, ela tem toda essa coisa de cuidar, de servir, olha para os mínimos detalhes. Desculpa, gente, a gente estava conversando sobre isso essa semana, sobre pautas, pensando nas mulheres, e a gente olhou e falou, poxa, em Engenheiro não tem, a gente não tem hoje uma vereadora, o prefeito é um homem, realmente, as mulheres precisam... Né? A gente precisa se levantar. Exatamente. E fazer alguma coisa. E olha que interessante, eu estava conversando com uma moça, ela trabalha ali na prefeitura, né? E ela falou, é uma senhora, né? Bem simples. Ela disse, eu queria tanto falar com tal vereador, mas ele é homem, eu fico coagido, né? Então, a mulher se identifica com a mulher. Sim, e nós temos uma garra, desculpa os homens, né? Uma garra, e quando a gente pega um negócio para fazer, a gente faz mesmo. Então, eu queria parabenizar todas as mulheres, um feliz Dia das Mulheres, para aquelas que são mães sozinhas, para aquelas que têm um companheiro do lado, que lutam, que batalham, trabalham o dia todo, cuidam dos filhos, e as jovenzinhas que estão estudando. Eu tenho que concordar. Aliás, até para quebrar o gelo aqui, o final do programa é um pouco mais tranquilo, o seu marido já esteve aqui com a gente, aliás, está aqui com a gente no estúdio. Eu quero fazer uma pergunta da intimidade aqui. Eu vou me expor primeiro, depois eu vou perguntar para você. Tá bom. A minha esposa, quando ela fica doente, gripada, mal, é uma situação. Ela tá, tô mal, não tô legal e tá lá. E eu, quando tô doente, porque eu tô fazendo essa comparação homem e mulher. A mulher tem um negócio firme, assim. Ela fala assim, parece que eu vou morrer. Parece que eu tô morrendo. Tá? E é verdade, eu tenho que concordar com ela. Como que é lá em casa? É um cenário um pouco parecido? É a mesma coisa. Uma gripe é uma tragédia, né? Exatamente. Uma gripe é um coronavírus. É verdade, né? A gente fica quase morrendo. Quase morrendo. Mas essa é alguma vantagem, né? A gente continua fazendo com dor de cabeça, com febre, com gripe, a gente vai e faz. É uma coisa que acho que Deus colocou no nosso chip, né? Verdade. E é uma bênção. Muito bom ser mulher e a gente querer trabalhar com as mulheres. É um trabalho que a gente já faz, trabalhar com as mulheres, com as famílias. E eu acho que um lar que tem uma mulher forte, uma mulher de princípios, que preza mesmo pela qualidade de vida da família, é um lar que vai construir crianças emocionalmente saudáveis. Então, a mulher precisa de uma atenção especial e precisa ser valorizada. Então, por isso, feliz Dia das Mulheres para vocês, mulheres. É isso aí. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, é um prazer, estamos às ordens sempre. Prazer todo nosso. Bruna Campos, hoje aqui com a gente no Portal ao Vivo, ela que já se declarou pré-candidata a prefeita de Engenheiro Coelho. Olha, eu vou ficando por aqui, desejo a você um excelente final de semana, mas segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, estou de volta com mais uma edição do Portal ao Vivo. Um forte abraço e até mais.